Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. A alegria a gente poder celebrar culto aqui nessa noite. A alegria a gente poder se encontrar, se reencontrar, louvar a Deus, ouvir da palavra. E eu não creio que é acaso que Deus se traz aqui nesse momento. A gente não é motivado de qualquer forma, mas é o próprio Deus que vem, nos instiga para dizer: preciso ir lá. Preciso ter esse tempo de comunidade, de comunhão, de viver a igreja. Por isso é um privilégio poder ter esse momento juntos. Sejam todos muito bem-vindos. E nada melhor que saudar cada um de nós com a palavra de Deus para o dia de hoje. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 16, onde vai ser dito pelo próprio Jesus: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Nós somos chamados a sermos esse povo que é sal da terra e luz do mundo, não somente sermos alcançados por Jesus, mas através também do alcance que Ele fez para nós, a gente ser esse canal agora de bênção para alcançar mais pessoas. Por isso o texto fala que essa luz de Cristo brilha diante de nós. Então, que esse momento que nós experimentamos de culto aqui seja um iluminar de Deus sobre nós, mas não somente como uma experiência de um sábado à noite, mas a gente saindo daqui ao final do culto dizendo: alguma coisa tem que mudar na minha vida, e eu quero ser esse instrumento também de mudança na vida das pessoas, para que as pessoas vejam as boas obras, vejam nossa caminhada de fé e glorifiquem ao Pai. Que Deus tenha um encontro conosco nessa noite. Vamos orar assim como nós estamos? Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos traz aqui para esse tempo de culto. Obrigado, o Senhor nos guardou durante todo esse dia. Obrigado porque é um tempo onde a gente para, aquieta, um tempo de ouvir ao Senhor, um tempo de louvar o Teu nome, um tempo da gente se encontrar como Tua igreja. Obrigado. O Senhor também sabe como cada um de nós chega aqui nesse momento, e eu quero te pedir que o Senhor fale com cada um de nós, que o Senhor seja esse que venha ao nosso encontro e tenha esse encontro com a gente, porque através desse movimento a gente vai poder sair daqui e ser esse canal de bênção para outras pessoas, que é essa luz que nos ilumina, a luz de Cristo, e nós saindo daqui como luz do Senhor, para que mais pessoas glorifiquem o Teu nome e tenham uma caminhada contigo. Por isso, Pai, nos colocamos em Tuas mãos, porque se o Senhor não falar, a gente não ouve nada. Estamos aqui, Pai, no nome do Teu Filho Jesus, amém. Bem, quero lembrar que o nosso culto aqui nessa noite é celebrado em nome do nosso Deus eterno, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, e a palavra diz que onde há 2 ou 3 em meu nome, ali estou eu no meio deles, em nome do nosso Deus eterno, Deus real, que nós celebramos culto aqui, amém. Quero convidar-nos a cantarmos nosso primeiro hino de número 27 do Inário. É Teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só Tu és grande, exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela luz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro Senhor. É Teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só Tu és grande, exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai
convidar nesse momento as crianças a virem à frente para o tempo do culto infantil, da escola dominical, junto com a equipe que vai conduzi-las também nesse momento. Esse tempo sempre é muito especial, não só para as crianças, mas para todos nós, porque é um tempo onde elas aprendem da palavra de Deus numa linguagem para elas, do jeito delas. Então, a gente fica aqui com a nossa linguagem de adulto, e daí a criança tem a linguagem dela também para esse momento. Eu quero convidar a gente a orar com as crianças e também com todos nós como comunidade. Nós vamos fazer o seguinte, para vocês crianças que estão aqui na frente, vamos fazer um esquema assim, eu falo e vocês repetem, pode ser? Só que vocês também vão ter que repetir, entendeu? Eu falo e vocês repetem, isso aí. Então todo mundo, eu falo e vocês repetem, vai dar tudo certo. Então tá, Senhor Jesus, obrigado por essa noite, obrigado pela nossa família e obrigado por essa igreja, que agora, no culto infantil, a gente aprenda muito sobre o amor de Jesus. Obrigado pelo teu amor por nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, Deus abençoe. Bom tempo do culto infantil para você, seja bem especial, bem divertido. E para a gente também que fica por aqui, que seja bem especial e também bem divertido, tá bom? Vamos cantar o nosso próximo... avisos. Antes que eu cantar, eu quero passar os avisos. Em nome do presbitério, uma boa noite. Sejam todos muito bem-vindos nessa noite de celebração de culto. Também quero agradecer ao pastor Aisman, que veio celebrar esse culto. O pastor Jairo se encontra em Florianópolis, onde foi convidado a celebrar um casamento hoje lá. Então, por esse motivo que ele não está presente. E também o pastor Aisman nos acompanhar nos hinos. Muito obrigada. A oferta avulsa hoje é nacional, vai para o Fundo de Missão no Exterior. Também eu convido ao presbitério para a reunião de terça-feira, às 19h30, é sempre na primeira terça-feira do mês. E também quem desejar participar acompanhar a reunião, sinta-se à vontade, será bem-vindo. Também temos o oase, quarta-feira às 14h30. Nessa quarta-feira será no Lar do Idoso, né? Toda primeira quarta-feira do mês é feito lá no Lar do Idoso, depois a gente vem para cá. Também teremos ensaio do coral, quarta-feira à noite, às 19h30. Quinta-feira, estudo bíblico, também às 19h30 aqui na igreja. Próximo sábado, aula de ensino confirmatório, às 9h30. Próximo culto, também com Santa Ceia, no próximo sábado, às 19h. E também já estamos divulgando a Semana Santa, que terá o culto na sexta-feira da Paixão, às 19h. Aí no sábado não teremos, e sim no domingo de Páscoa, às 9h da manhã, com atividade para as crianças. Então, no sábado de Aleluia não teremos culto, e sim na sexta-feira da Paixão e no domingo de Páscoa. E eu também quero convidar a todos que desejarem a participar do sorteio da Ação Entre Amigos, que as prendas, os prêmios estão todos aqui expostos. E no final do culto a gente vai realizar o sorteio. Então, quem desejar participar desse momento, sinta-se à vontade. Eram esses os avisos, muito obrigada. Avisos compartilhados. Quero convidar então a gente a cantar agora sim o próximo hino 625. Bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calma anunciar, vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar, vigiar e orar, ao meio-dia, enquanto o som da terra
Deus, prazeres e pesares, a tua mágoa, a tua dor. Vem de manhã e sem cessar, vigiar e orar. E sem cessar, vigia a todo instante, pois o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante podemos sempre triunfar. Vem de manhã e sem cessar, vigiar e orar. Gosto desse hino, apesar que ele fala sobre uma reflexão da manhã, né? Bem de manhã, já para a gente começar o nosso dia vigiando e orando, mas ele fala que ao fim do dia, depois dos nossos lidares, também levar para Deus as nossas alegrias, os nossos prazeres, nossas dores, e deveria ser aquela nossa oração padrão do final do dia, assim, né? De dizer, Senhor, tem coisas que foram muito boas hoje, e esse Deus nos ouve, né? E ao mesmo tempo poder levar para Deus nossos pesares, nossos sofrimentos, falar, Senhor, tem coisas que não são boas e não foram legais, né? E aí não é falta de fé, tem a ver com a nossa vida desse lado da eternidade que tem problemas, tem dificuldades. E talvez essa é uma realidade que deveria ser mais comentada em alguns momentos, de que a vida cristã tem momentos que são difíceis, eles são complicados. E você pode participar na igreja, pode orar, pode jejuar, pode louvar a Deus, ter fidelidade na caminhada, e ainda assim tem dias que tu diz, não faz sentido. Pois é, não faz sentido. Mas o hino fala para levar a Deus os prazeres, os pesares, as dores, as mágoas, continuar essa caminhada, levar para o Senhor. E aí durante o nosso próximo hino, quero te convidar, hino número 36, também nos preparar para um momento de confissão de pecados, porque também muitos dos sofrimentos que nós enfrentamos na jornada têm a ver com as nossas atitudes também. Então, e a confissão de pecados, ela é fundamental na jornada de fé, colocar para Deus aquilo que nós temos feito, temos vivido. Então, com preparação, cantamos Se Sofrimento Te Causei, Senhor. Se sofrimento te causei, Senhor, se ao meu exemplo fraco tropeçou, sem teus caminhos eu não quis andar, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se ao meu irmão não demonstrei amor, se ao sofredor não estendi a mão, perdão, Senhor. Se indiferente foi o meu viver, tranquilo e calmo sem lutar por ti, devendo estar bem firme no labor, perdão, Senhor. Escuta, Deus, a minha oração e vem livrar-me de incertezas mil. Transforma a minha vida entregue a ti. Amém, Senhor. Quero convidar aqueles que puderem se colocar de pé para um momento de oração. Quero te convidar a ter um tempo, primeiramente um tempo silencioso, onde você pode pensar e trazer à memória os sofrimentos que você e eu temos causado ao Senhor. Sofrimentos que nós temos causado aos nossos irmãos na caminhada. Sofrimentos que nós trazemos sobre nós mesmos, por causa das nossas atitudes. Obrigado, Senhor, porque é um privilégio a gente poder louvar o Teu nome, mas ao mesmo tempo há louvores que a gente canta que nos constrangem. Por isso que nós cantamos: Se sofrimento te causei, Senhor,
se ao nosso exemplo fraco tropeçou, se inútil foi o meu falar, fútil, não demonstrando amor, não lutando pela causa do teu reino, nos deixando levar pelas incertezas, pelas mágoas, pelas frustrações. Senhor, tu sabes isso, o que nos atrapalha na caminhada. Nós precisamos, ó Deus, nessa noite reconhecer que temos pecado contra Ti, contra o nosso próximo, contra nós mesmos. Quando Tua palavra nos ensina a nós Te amarmos de todo o coração e amarmos nosso próximo como a Ti mesmo. Perdão pela nossa falta de amor, pela nossa falta de perdão, pelas nossas falas tantas vezes ásperas, impensadas. Quantos pensamentos que não são teus que a gente vai nutrindo na caminhada. Quantas vezes comunidade para nós é quando não tiver mais nada para fazer, sendo que nessa comunhão o Senhor vem transformando nossa trajetória. Obrigado porque o Senhor sonda o nosso coração, sonda o meu coração. E eu quero colocar, ó Deus, os meus pecados aos pés da cruz nessa noite, e os pecados também de cada um de nós, que nós também trazemos aos Teus pés, pedindo acima de tudo perdão a Ti. Mas também, ó Deus, se há gente que nós precisamos pedir perdão, que também haja um movimento natural de nossa parte, porque há liberdade, Senhor, em perdoar e ser perdoado. Por isso, ó Deus, derrama sobre nós de novo graça e misericórdia, porque sem o Teu perdão nós estamos perdidos. Ouve o nosso pedido, Senhor. Nós queremos deixar tudo em Tuas mãos, no nome santo de Jesus. Amém. Mesma palavra de Deus que aponta para essa nossa realidade como pecadores, também é a palavra que nos aponta para o perdão. A palavra nos diz que se nós afirmarmos que nós não temos pecado, nós nos enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Mas se nós confessarmos nosso pecado, Deus ele é fiel, Deus é justo para perdoar nosso pecado e nos purificar de toda injustiça. Então o pecado confessado para a cruz tem perdão por causa do sangue derramado na cruz, nos dá uma reconciliação e nos dá uma nova vida. E aí a gente pode até lembrar dos erros da história, mas para Cristo está pago. Então Cristo trabalha em nós, a gente assumir esse perdão e ao mesmo tempo buscar uma nova forma de viver, deixar aquelas coisas velhas para trás e vivermos perdoados por Cristo. E aí, infelizmente, você vai voltar aqui. Não é infelizmente que você volta, mas no próximo culto que você vai voltar aqui, você vai dizer: pequei de novo, pequei durante a semana. E o que a gente faz nessa hora? Volta aos pés da cruz de novo e pede perdão de novo. Até quando? Até Cristo voltar. Até lá a gente pede perdão e Ele continua nos perdoando pela sua graça. Mas a gente não viva uma graça barata, mas que a gente busque realmente uma nova forma de viver. Que Deus nos ajude. Amém. Podemos também nos assentar nesse momento. Queremos cantar um hino de gratidão também por esse perdão de Deus sobre nós, a graça derramada. Hino 623, Grandioso és Tu. 623, Grandioso és Tu. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a Tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da Tua perfeição. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. E quando penso
quanto Deus me ama, que em meu lugar na cruz Jesus sofreu. A gratidão meu coração inflama, pois foi por mim que Ele padeceu. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Tua palavra veio revelar-me o eterno alvo que devo alcançar. Com tantas bênçãos vens presentear-me e eternamente hei de Te louvar. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Quero convidar nós a ouvirmos a nossa leitura bíblica prevista para essa noite, leitura essa que vai nos auxiliar na pregação da palavra, que virá logo após. E tem mais um hino, eu gosto de cantar, então vai cantar. A leitura bíblica é de Provérbios. Quem for fazer a leitura pode vir à frente já. Isso aí. Não, não vou ler, você vai ler. Não sei se você ia cantar mais um. Não, eu vou cantar depois. Provérbios capítulo 6, versículo 16 a 23. E aqueles também puderem se colocar de pé nesse momento para ouvir a leitura da palavra. Está na página 715. Passo a ler. 6 coisas o Senhor Deus odeia, e uma 7ª a sua alma detesta: olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia discórdia entre irmãos. Meu filho, guarde o mandamento de seu pai e não abandone a instrução de sua mãe. Tenha-os sempre amarrados ao seu coração. Pendure-os no seu pescoço. Quando você andar, essa instrução o guiará. Quando você se deitar, ela o guardará. Quando acordar, falará com você. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução é luz. E as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Até aqui. Bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra do Senhor e colocam ela em prática em sua vida. Nós podemos assentar e queremos cantar o nosso hino em preparação à palavra. Como já dito, esse texto também vai nos auxiliar na reflexão. Mas antes cantamos o hino de número 33, Vaso Novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quero a minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso
e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Senhor Deus, que o Senhor faça de nós vasos novos, de acordo com a Tua vontade, que aquilo que pode ser reparado em nós, que haja esse movimento do Senhor, mas se há algo que tem que ser quebrado e recomeçado, nós também nos colocamos à Tua disposição, Senhor, porque nós, como Tua igreja aqui reunida, nós queremos experimentar e viver Tua vontade acima de todas as coisas. Por isso, obrigado que o Senhor tem falado já conosco durante esse culto, também que esse tempo de compartilhar da palavra também encontre espaço em nosso coração, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Também que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo nos conduzam agora nesse tempo de reflexão da palavra de Deus. E antes de começar exatamente no texto bíblico que eu quero compartilhar nessa noite, primeiro eu quero contar uma história que eu ouvi tempos atrás. Eu não sei aonde, nem quem, não sei exatamente, mas eu lembro dela. Então você coloca isso no teu espaço e tempo onde você imaginar aí, sem problema. Mas se contava uma história de que tinha uma família que estava celebrando uma ceia de Natal. Não é Natal ainda, é Páscoa, mas Natal já está logo no radar de novo, então daqui a pouco chega o Natal. E a família estava reunida, ceia de Natal, celebrando, e pai, família, avó, sabe aquela ceia bonita assim com todo mundo, né? Então aquele momento bem especial, a família celebrando aquele momento. E chegou um momento que eles estavam sentados à mesa e o pessoal foi agradecer quem preparou a comida. E quem preparou foi o casal mais jovem da família, recém-casados. Então naquela mesa estava esse casal jovenzinho casado, estavam os pais, estavam os avós na mesa, então tropa toda reunida. E eles começam a elogiar aquela janta, ela muito gostosa, e aquela menina falou assim: aprendi de casa, aprendi com a minha mãe. E o que você aprendeu? Tudo, principalmente a cozinhar esse pernil. Sabe pernil de Natal? Delícia, né? E são 7:30 da noite, estou ficando com fome já. Não era uma boa história para contar nesse horário, mas isso é um outro assunto. Preparou aquele pernil, aquele casal orgulhoso que deu tudo certo, a família elogiando o pernil, e aquela moça diz: quem me ensinou foi a minha mãe, mas tem um segredo de família no pernil. Fala: é mesmo? Tem segredo de família? Tem. E aquela moça, ela vai dizer: eu aprendi da minha mãe que antes de assar o pernil, você tem que cortar o ossinho da ponta do pernil, do osso, né? Você tem que cortar aquela ponta fora. Eu falei: tem que cortar, padrão. E o pessoal perguntou, os visitantes ali juntos perguntaram: tá, mas aí perguntaram para, já que a filha não sabia, perguntou para a mãe: tá, e que história é essa de cortar o ossinho do pernil? E aquela mulher diz: aprendi da minha mãe, que era a avó que estava ali. E desde lá, assim, faz pernil no Natal, tem que cortar a ponta do ossinho. Ah, bacana. E a mãe já disse: muda tudo. Muda tudo, cortar a ponta do ossinho. Não, fechou, se muda tudo, muda tudo. E aí vão perguntar para a vozinha que estava lá sentada, né? Então assim: vó, então conta, qual que é o segredo, o sabor de cortar a ponta do ossinho do pernil para o jantar de Natal? Daí aquela velhinha, a senhorinha diz: na realidade não muda em nada, é que o meu forno era muito pequeno e não cabia com a pontinha do osso, aí eu cortava o ossinho fora que cabia exatamente dentro do forno. E aí tu tem uma tradição que passa 3 gerações de cortar a ponta do ossinho do pernil, e já achando que tinha algo sobrenatural no gosto do pernil, porque tu corta a pontinha do osso fora. Qual que era a lógica? Era o forno pequeno, simples assim, e não tinha mais necessidade. Tradição de família, tradição que a gente vai levando. Talvez você tenha as suas tradições de família, que você vai colocando, que você aprendeu dos avós, e você aprendeu dos pais, e daí você vai passando adiante, né? Meus pais têm uma tradição de domingo, e essa eu tento levar à risca. A tradição é que domingo é dia de churrasco, então me faz muito bem. Para mim, espiritualidade, ter churrasco no domingo, acho fenomenal. Mas a gente vai passando coisas para frente, e você recebeu coisas dos antepassados, a gente vai recebendo e vai passando. Por que conta essa história para começar, da história
do pernil sem a ponta do ossinho. A minha questão é o que nós temos passado para as próximas gerações que vêm depois de nós. O que a gente está ensinando os nossos filhos, os nossos netos. E talvez você é jovem e pensa, mas eu nem tenho filho ainda, né? Nem está no radar, temos jovens aí, né? Não, nem tenho filho. Um dia você vai ter. E é bom já ir pensando o que é um valor importante que a gente vai levar adiante. O que eu ouço muito na caminhada da igreja é pessoal reclamando de que a nossa geração, a geração nova, está perdida. E aí tu ouve o pessoal falando assim, não, isso aqui não vai dar em nada na vida, isso aqui não tem como ir para frente nem para trás, cara, tá tudo bagunçado. E vamos ser bem sinceros, né? Se a gente olhar, o nosso tempo está muito estranho. Está muito estranho. Valores que mudaram, infelizmente, prioridades que mudaram, até relação familiar que piorou. Quando eu falo de uma janta de Natal, tem uns que vão dizer, só acontecia com a minha mãe e minha avó. Hoje em dia, meus filhos nem querem saber disso. Valores que estão mudando, e não necessariamente que mudam para melhor. E aí quando tu vê uma geração jovem, que ela vai se corrompendo, e aí não estou falando sobre assar pernil, estou falando sobre se corromper com valores da vida, a gente vai procurando um responsável, alguém tem que ser culpado dessa história. Então se meu filho se perdeu na vida, alguém é culpado. As amizades foram os culpados, a escola é culpada, a faculdade é culpada. Alguém tem que ter culpa nessa história, e será que a culpa não é nossa, muitas vezes? Será que é lá a culpa ou é aqui a culpa? Será que a gente não errou no processo de ensinar a geração que está chegando sobre o que é mais importante, aquilo que é menos importante? E aí eu volto à pergunta, o que nós temos ensinado para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos pais? Parentes, não sei. O que a gente está ensinando? Porque também não adianta reclamar que o mundo está bagunçado, a gente não fez a nossa parte. Porque senão fica muito fácil. Fica muito fácil culpar alguém sobre o desastre do mundo. Sendo que eu poderia na minha casa, no meu espaço, ter feito alguma coisa diferente. O que a gente está fazendo? Nesse processo de sucessão de valores, de princípios, do que é eterno para a vida das pessoas. E aí, se você tiver sua Bíblia, eu quero compartilhar, lá do Antigo Testamento, 1 Reis, primeira carta dos reis de Israel, capítulo 3. Eu quero compartilhar só 3 versículos dele, e 3 versículos um pouco mais para frente, mas você mantém sua Bíblia aberta aí, que é um texto que me ajudou muito nesses últimos dias a pensar nesse processo de sucessão, eu tenho filhos pequenos, né? Minha filha está com 8 anos, ou 9, ou 7, por aí, nessa média ela está. Eu tenho a do meio e tenho o Tiago está com 3 ou 4, nessa média também, mais ou menos. É que eu sou ruim com números, tá? Então está tudo certo. Mas eu começo a pensar o que eu vou ensinar para essa gurizada, o que eu vou ensinar para os meus filhos, sobre o que realmente importa. E lá em 1 Reis, a minha versão é um pouco diferente da do banco, mas você vai acompanhando aí. 1 Reis 3, versículo 1 adiante. O texto vai dizer que Salomão fez um acordo com o faraó, rei do Egito, e se casou com uma das filhas dele. Trouxe-a para morar na cidade de Davi, até terminar a construção do palácio real, do templo do Senhor, e do muro ao redor de Jerusalém. Nessa época, o povo de Israel oferecia sacrifícios nos altares, nas colinas da sua região, porque ainda não havia sido construído um templo em honra ao nome do Senhor. Tudo certo é aqui, eles vão sacrificando nos lugares pontuais, porque não tinha o templo ainda. Versículo 3: Salomão amava o Senhor, seguindo os decretos do seu pai, Davi, exceto pelo fato de oferecer sacrifícios e queimar incenso nos altares das colinas. Até aqui o mais importante, depois eu continuo uma parte um pouco adiante, e ele vai trazer um exemplo muito importante, né? Então, para mim, quando a gente fala sobre sucessão de valores, de princípios, existem exemplos que eles devem ser seguidos. Tem coisas que a gente tem que pegar da nossa história e continuar carregando ele junto. A gente fala aqui nesse texto sobre esse homem chamado Salomão. Salomão vai ter o grande desafio de ser o sucessor do Davi, que foi o maior dos reis de Israel.
Um homem conhecido como um homem segundo o coração de Deus, um homem que foi perseguido por Saul, que foi o antigo rei. Esse Davi que foi escolhido como o menor de todos os irmãos dele. Esse mesmo Davi que foi lá e matou Golias quando eles estavam zombando de Deus, e Davi diz: quem esse homem acha, esse Golias acha que é, para zombar do Senhor eterno, e foi lá e desceu a pedrada no Golias, derrubou. Ninguém fala assim do Senhor, vai lá e fala. Então esse é o Davi, um menino corajoso, com princípios, que guardava valores de Deus, guardava o rebanho, cuidava da família. Ele cresce, também tem seus erros na história, claro, mas não vou entrar neles hoje à noite. Agora você imagina o desafio de Salomão suceder um rei como Davi, porque suceder um rei ruim é fácil. E como é que tu vai suceder algum bom? Alguém que sabe, que aprontou é fácil, mas quando tu sucede alguém que foi muito bom, aí complica volta e meia. Esse é o desafio que Salomão vai ter. Como é que Salomão vai lidar com isso? Como ele vai lidar com a expectativa de um pai fenomenal que ele teve, de novo, com os erros da história, claro, mas como que ele vai fazer esse processo dele assumir o lugar agora? Fácil não é. Fácil não é. Mas o texto no versículo 3 vai dizer: Salomão, ele amava o Senhor, seguindo os decretos do seu pai. Já tem um exceto aqui, né? Então já deu uma pisada no tomate aí, pelo fato de oferecer sacrifício e queimar incenso no lugar das colinas, que não era o padrão, mas é um outro detalhe. Mas começo 3, Salomão, ele amava a Deus, e ele seguia o exemplo do seu pai, seguia os decretos do pai. E quais que eram os decretos que guiavam a vida do Davi, o pai de Salomão? Palavra. Salomão, ele vai aprender do seu pai, Davi, que ele conduz a sua vida na relação com a lei, que você tinha a Torá, tu tinha os 5 livros da lei, e é ali que Davi baseava a sua vida, e na relação que ele tinha com o próprio Deus. Então ele consultava a Deus para tomar uma decisão certa, ele procurava nos escritos a forma certa de conduzir sua vida. E aí quando Salomão vai assumir o lugar, que incrível é você ler e dizer: esse homem, ele seguiu os decretos que o pai também seguia, que era uma caminhada com Deus, amava o Senhor e continuou obedecendo a lei do Senhor. Não sei se Salomão precisa de algo mais para ser um bom rei. Ama o Senhor, segue a palavra de Deus. Quando nós ouvimos na leitura bíblica de Provérbios escrito por Salomão vai levar agora isso não só como uma direção para a sua vida, mas ele começa a preparar os filhos e também o seu povo. Ele vai dizer: meus filhos, guardem isso no coração de vocês, amarrem essa lei de Deus no pescoço, e não é amarrar fisicamente, mas leva isso para você conduzir a tua vida, para que esteja ali, esteja perto, para que você busque nele o caminho para você conduzir também a tua história. Ele aprende do pai e agora vai começar a dizer para a próxima geração, seja dos súditos dele, seja para os filhos que ele vai ter, leva isso, porque o mandamento de Deus é luz, o texto fala em Provérbios. Segue o exemplo. E aí, pela graça de Deus, a gente pode olhar talvez para a história de muitos de nós. A gente pode olhar para trás e ver que os nossos familiares, muitos deles deram um bom exemplo para nós. Foram pessoas de caráter, de valor, de princípios. Pessoas que a gente pode olhar e dizer assim: olha, que bom exemplo para mim. Que bom exemplo para os meus filhos. Como é bom olhar para aquele descendente que nós tivemos lá e aquela vida foi transformada e foi uma pessoa diferente. E aí, de novo, pela graça de Deus, talvez você esteja aqui e você vem de uma linha contínua, onde talvez o teu bisavó participavam na igreja, e o avô participou, e o pai participou, e você está aqui, e você agora tem o desafio de botar os filhos nessa caminhada. E aí tu vê uma caminhada linda de fé de gerações que vão encontrando uma caminhada com Deus.
Que privilégio! Que presente é que um dia Deus alcançou alguém antes de nós e já encurtou o nosso caminho para a relação com Deus. Ajuda demais. Tem pessoas que tiveram esse privilégio, e se você é uma delas, valoriza quem veio antes de você. Valoriza, porque talvez se não fosse alguém lá atrás, eu não sei se a gente estaria onde a gente está hoje. Será que a caminhada de fé não deveria ser mais enfatizada por nós, para os nossos filhos, nossos netos, nossa família como um todo? Ouvi dizer uma vez, graças a Deus que não foi aqui em Rio Negro e Mafra, graças a Deus, mas a pessoa, quando foi encaminhar os filhos para o ensino confirmatório, e a pessoa me ligou, ela disse: Aislan, eu não vou mandar meus filhos. Eu falei: é mesmo? Mas por que não? Aislan, eu estou criando meus filhos diferente. Eu falei: mas diferente como, né? Eu fico curioso já, diferente como? Não, eu decidi que eu vou deixar eles crescerem livres, sem a influência da igreja, para que um dia eles escolham por si só qual caminho eles querem tomar. Eu não sabia nem o que responder. E aí quando tu descobre, a pessoa fez isso não na fase da adolescência, fez com a criança já. Culto infantil não. Isso vai meio que catequizar a criança, entendeu? Vai que ela não quer essa vida de fé. Vou deixar crescer livre. Deixa crescer livre. Nessa lógica, a gente já não deveria mais alfabetizar as crianças, porque alfabetizar em português, vai que ela não queira português um dia, né? Deixa ela crescer para ver se ela quer aprender alemão, inglês, espanhol, tanto faz. Vamos esperar então. Deixa ela crescer livre, para ela não ser influenciada pela nossa cultura brasileira. Deixa ser livre. Deixa ser livre. Não vamos ensinar valores daquilo que é certo e que é errado. Deixa a criança aprender, porque o cristianismo quer domesticar a gente, né? Então põe muita regra. Eu quero que ela cresça livre, ela mesma decida por si só um dia o que é certo, o que é errado. Deixa livre, deixa escolher, deixa decidir. No fim das contas, cada um vai se tornando dono da sua própria verdade, cada um faz o que bem entende. Tem um tempo que o povo de Israel não tinha rei, nem profeta, nem governança, estava meio bagunçado, e naquele tempo, cada um fazia o que era certo, de acordo com a sua vontade. Cada um faz o que acha certo. Não é à toa que o mundo está bizarro, ele está estranho, porque a gente parou de ensinar aquilo que importa. Vamos deixar crescer de qualquer jeito. Eu não vou não. Não vou não. E aí para mim não tem a ver com a gente botar as crianças numa caixinha, mas eu creio que tem valores que eu aprendo de casa. Pergunta aí para quem é professor para ver a diferença em crianças que tiveram uma boa educação em casa e que não tiveram. Pode perguntar, qualquer professor, se tiver alguém aqui. Tu percebe. Ensino confirmatório eu percebo. No ensino confirmatório eu percebo quem teve uma educação conduzida assim, eu não estou falando sobre ser agressivo, estou falando sobre levar as coisas certo é certo, errado é errado, e aquele que foi levado assim, tanto faz, tanto fez. Escolha de cada um, não sei, acho que não deveria ser, porque tem valores que são eternos para a nossa vida. Daí eles mandam a turma para a igreja ou para a escola, né? Vamos ver se lá eles aprendem a ficar educados. Como se escola ensinasse educação, né? Ensina português, matemática, né? Educação vem de casa. Caminhar de fé, a gente não aprende no ensino confirmatório. Caminhar de fé eu aprendo de casa. De casa. Não é um momento, 2 anos, caminhada. Por isso eu volto a me perguntar, o que a gente está ensinando para as próximas gerações? A gente dá o exemplo, eles aprendem. Aprendem. Sabe quando eu descobri que meus filhos, eles aprendem de mim mais do que eu deveria? O Tiago agora está com 2, 3 anos, você sabe já essa história, não vou nem entrar nela. Mas a gente sentado almoçando, e daí o meu esquema com o Tiago eu tenho que ficar meio na diagonal com ele, porque ele é o que mais enrola para comer e que mais apronta. E é padrão assim, ele está comendo, daqui a pouco, Tiago,
e dou uma olhada assim para ele, bem assim, ó. E uma hora eu estava comendo e falando com a Gabriele, daí lá em casa o padrão é o seguinte: na hora de comer a gente come, vamos comer, senão não dá tempo de ninguém tirar o cochilinho depois. Então todo mundo come, que todo mundo fica feliz no final. E daqui a pouco o Tiago olhou para mim e falou assim, ó, papai, e fez, ó, ele faz uma carinha de brabo assim já, com 3 aninhos, papai. Aprendeu de quem? De mim, do exemplo, que eu não ensinei para ele, ele aprendeu do exemplo. O que os nossos filhos estão aprendendo? O que a nossa próxima geração está aprendendo de nós? O que estão aprendendo? Aí depois não dá para reclamar, mas eles aprendem de nós. Será que nós estamos passando valores eternos, valores do reino de Deus, princípios de vida, para que a nossa próxima geração ela seja diferente? Te falo, depois não adianta nós reclamarmos de que está tudo uma bagunça, se nem na nossa casa a gente põe as coisas em ordem. Aí fica complicado. Tem exemplo para seguir. Salomão vai seguir o exemplo do pai. Mas talvez você teve uma história diferente, talvez você é a primeira geração que está buscando uma caminhada com Deus, talvez isso não veio dos teus pais, não veio dos avós, e talvez até eram luteranos nominais e do fichário, sabe, mas não tinha uma vida de fé e tal, e aí você talvez é a pessoa que está buscando. Então também há tempo da gente romper algumas coisas do passado, para a gente não cometer os mesmos erros. E aí se você for um pouco para frente, em 2 Reis, você está com a Bíblia aberta aí? 2 Reis, capítulo 3. Era 1 Reis 3, de 1 a 3, agora 2 Reis 3, de 1 a 3. Por que 2 Reis, mesmo texto, só que no primeiro livro, no segundo livro? Porque na hora da preparação eu abri o texto errado. Eu falei, ué? Daí eu falei, mas faz todo sentido, um complementa o outro, então eu peguei os dois juntos. Olha só, 2 Reis 3, já estão numa caminhada de vários reis que aparecem em Israel. Jorão, filho do Acabe, começou a reinar Israel no 18º ano do reinado de Josafá, rei de Judá. Reinou em Samaria por 12 anos, fez o que era mal aos olhos do Senhor, mas não tanto quanto seu pai e sua mãe. Pelo menos derrubou a coluna sagrada de Baal, que o pai havia levantado. Contudo persistiu nos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, havia cometido e levado ao povo de Israel a também cometê-los. Então, aqui você começa agora a ter vários reis no povo de Israel. E ele vai dizer, este homem aparece, ele reinou por 12 anos, ele fez o quê? O que era mal perante os olhos do Senhor, mas não foi tão mal que nem o pai. Você imagina, né? Assim, ó, o pai foi ruim, tu é menos ruim já. Essa é a lógica desses reis de Israel. Para mim ele cai meio sem querer, mas olha o paralelo que você tem de um Salomão que pega o bom exemplo do pai e ele vai conduzir a vida dessa forma, e você tem agora um outro rei que é mau, o filho aprende o que é mal, mas não faz pelo menos tão mal, ele vai num processo, parece que de voltar atrás, nessa caminhada ruim. O texto fala que ele derrubou uma coluna sagrada para o Baal, que era um deus pagão. O rei de Israel fez um altar pagão, e o filho foi lá e derrubou. Disse, está errado. Cometeu seus erros? Cometeu, mas não tanto como o seu pai. Esse rei teria todos os motivos para dizer, se meu pai se desviou, vou seguir no mesmo caminho. Se ele cometeu equívocos, eu vou no mesmo lado. Poderia ter abraçado essa causa, como muitos infelizmente fazem, e eles vão dar culpa na sua história, vão dizer assim, mas eu sou assim porque meu pai era assim, eu sou assim porque meu tio era assim, mas eu sou assim porque meu avô era assim, e todo mundo na minha família é assim. E aí parece que a gente abraça a causa do que está errado e vai legitimando, não, está tudo certo nada. Está tudo certo nada, porque se há ciclos na nossa vida que eles ofendem ao reino de Deus, e eles são contrários à vontade de Deus, a gente não segue eles e diz, está tudo certo, a culpa foi do antepassado, mas eu vou lá e digo assim, cara, agora chega, tu dá um basta nessa história e começa agora a ver de uma outra maneira. Então há ciclos que têm que ser encerrados, têm que ser rompidos.
E talvez você é a primeira pessoa na tua família que vai mostrar que tem um outro caminho, que tem uma outra forma de viver, e que os parentes não vão entender essa história. Talvez muitos vão achar estranho, mas você começa a viver de um outro jeito. E eu não falo de legalismo, eu estou falando sobre princípio de Deus. E você começa a valorizar o que é do Senhor, começa a valorizar a comunhão, começa a orar, começa a ter um tempo de palavra, leitura devocional. E tu começa a mudar de dentro para fora, as pessoas começam a perceber. Alguma coisa muda. Não sei se eu já contei isso aqui, teve um culto lá em Rio Negro que, se eu não me engano, foi nos cultos de Natal. Acho que foi no culto de Natal. A gente comentou sobre a importância de um tempo devocional antes da ceia de Natal. Falei, olha, se você vai hoje para o teu almoço de Natal ou para a ceia, vai ter hoje, pega a tua família assim, ó, conta para eles qual que é a história do Natal, da forma que você sabe, do nascimento de Jesus, que é o central para nós, para a nossa fé, fundamental. E chegou um rapaz no final do culto, uns 20 e poucos anos, participando na igreja, meio ano mais ou menos, advogado, e ele disse, preciso falar contigo. Eu, pode falar então. Sentamos no sofazinho lá, e ele disse, hoje tem almoço de Natal, estou saindo daqui, estou indo lá agora, e eu estou preocupado. Falei, com o quê? Eu não posso comer sem antes falar da história do amor de Jesus. E eu não sei por onde começar. Falei, então começa pelo começo. Fala do amor de Deus, fala de Jesus que vem, conta do teu jeito. E ele naquele almoço de Natal, que talvez nunca ninguém tocou no nome de Jesus, porque tem gente que acha que Natal é uma ceia legal, um momento bacana, ou para ver parente que a gente não quer ver o ano inteiro, daí tu vê uma vez por ano, está resolvido. E a pessoa diz, eu vou lá e eu vou dizer o que é o Natal. E ele foi lá e ele falou. E ele falou, antes da gente comer, eu quero orar. E esse cara orou com a sua família. Ninguém da família dele tem caminhada com Deus. Ninguém. E ele vai ser o ponto fora da curva agora, que vai dizer, dali em diante alguma coisa vai mudar. Talvez ele influencie os pais também, pode acontecer. Mas ele vai casar, acho que ano que vem, ele já botou isso na cabeça da noiva dele, a gente vai viver a igreja. Falei, boa, isso aí, cara, coloca o que é principal nessa caminhada. Ainda entende que não é porque a gente não teve, que a gente agora pode botar isso nas costas e falar, tudo bem, tanto faz, tanto fez, mas eu vou começar algo diferente. Se minha família não tem uma vida com Deus, eu vou ter. Se minha família não ora, eu vou orar. Eu vou dar o exemplo, eu vou dar o testemunho. Isso impacta gerações. Pelo exemplo. E aí eu volto a me perguntar, sabe, qual que é o exemplo que nós temos dado para outra geração que está vindo? Porque daqui a pouco na nossa mesa do almoço vira um falatório de falar mal de todo mundo. E aí falar mal do emprego, falar mal de vizinha, falar mal da igreja. E aí daqui a pouco os filhos crescem falando mal dos outros. E aí tu diz, está errado, onde é que aprendeu? Na escola. Não, aprendeu na mesa. Porque viram uma lavação de roupa suja na frente de criança que não deveria ouvir. Palavrão. Adolescente pega palavrão, não sei como, né? Eu acho que em alguns lugares eles aprendem. Mas quando ele pode ser que não aprenda de casa, mas quando ele largam em casa, vão dizer, cara, na minha casa não. Na minha casa isso não entra. A conversa vai ser diferente. Se o nosso exemplo é viver a igreja na Páscoa e no Natal, você acha que os nossos filhos vão aprender o quê? Meus filhos são complicados, não gostam da igreja. Nem a gente vai. Não adianta culpar os outros, entendeu? Talvez a culpa é nossa. E a gente poder romper esse padrão ruim e dizer, não, vou fazer diferente agora. A gente pode fazer isso. A pergunta é, será que a gente quer? Será que nós queremos romper uma história trágica? Vão ter alguns reis de Israel que eles vão andar nos caminhos do Senhor. São poucos. Joás é um deles, vai dizer, olha, caminhou conforme a vontade de Deus, rompeu totalmente a história ruim do pai. Dá para romper, porque nós não somos vítimas da história. A gente pode assumir um outro papel e fazer diferente.
E de novo a pergunta: será que a gente quer? Ou nós somos a geração que se acomodou, tanto faz, tanto fez? Está na nossa mão fazer diferente. E aí eu lembro de uma história, começo com uma história, termino com uma história. História que acontece nos Estados Unidos, num período do frio rigoroso, frio de neve, né, que a gente não tem por aqui, mas a história conta que durante um inverno muito rigoroso, um pai vai sair super cedo para ir para a igreja. A mãe acabou ficando em casa para resolver umas demandas e tudo mais, e o filho curioso disse: papai, posso ir junto? E tá bom, pode ir, tá frio, mas pode ir junto, não tem problema. E aquele pai, ele vai andando na frente, o filho vai indo atrás, neve em tudo que é lugar. E aí uma hora o pai, ele olha para trás e ele diz: filho, você está aí? E o filho diz: tô, papai, eu estou pisando exatamente nos teus passos. Eu estou pisando exatamente nos teus passos. E o pai pensa: se esse menino está seguindo meus passos, eu tenho que ter certeza para onde eu estou indo. Se ele está indo atrás de mim, eu tenho que ter certeza para onde eu vou. Será que a gente está no caminho certo? Será que quem está vindo está pisando no lugar certo? Do caminho que eu vou mostrando? A nossa atitude deixa marca. Ela mostra um caminho de prioridade. Se nós seguimos a Jesus, tem gente que nos segue depois. Mas se eu não estou seguindo a Ele, eu posso estar no caminho equivocado. Graças a Deus que ainda é tempo da gente rever a nossa caminhada e começar a alinhar os nossos passos, porque tem gente vindo atrás, e eu não quero ser culpado de que alguém se perdeu no caminho porque eu caminhei errado. Se a gente botar isso na nossa cabeça, acho que a gente vai viver diferente. Para mim tudo muda. Agora, se a gente quer, é uma decisão pessoal. Vamos orar assim como nós estamos. Obrigado, Senhor, porque quem mostra o caminho é Cristo. Obrigado que a gente não precisa depender da nossa lógica, do nosso projeto, do nosso senso de direção, mas nós somos chamados a te seguir, Pai. O Senhor vai indo à frente, a gente vai indo atrás. Mas, Pai de amor, que a gente não esqueça que tem gente vindo atrás da gente. Nossos filhos vêm atrás, netos vêm atrás, nossa família vem atrás. E se o Senhor não está dando o caminho para nós, Pai, a gente está perdido. Caminho equivocado. Por isso eu te peço, Pai, que assim como Salomão, ele vai seguir algo fundamental na sua caminhada, que é aprender do Pai os decretos que guiaram Davi, a palavra e a relação contigo, que ela seja norteadora também para nós. Mas que assim como outros reis de Israel que se equivocaram, que a gente possa ser a geração que diz: a gente vai mudar. A gente não quer seguir esse caminho errado. Nós queremos um outro caminho, conduzido por Ti. Obrigado que hoje à noite novamente é uma oportunidade da gente sair aqui desse culto dizendo: eu vou priorizar a caminhada com o Senhor. Vou priorizar a vida da igreja. Vou priorizar o tempo de oração, o tempo de palavra, o tempo de comunhão. Que a gente não cruze os braços, esperando que tudo dê certo, ao acaso, mas buscando em Ti caminho, direção, sucessão, conforme Tua vontade, Pai. Está na nossa mão, que a gente não negligencie a caminhada de quem vem depois de nós. Em nome de Jesus, amém. Também te convidar, durante o nosso próximo e último hino, nós também levantarmos as nossas ofertas. Então, a oferta já foi divulgada durante os avisos. Hino de número 479, Graças Dou.
dou por essa vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rodas do caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz do sofrimento e pela ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Quero convidar aqueles que puderem se colocar de pé para um tempo de oração final, também de bênção. Convidar você a fechar os seus olhos por um momento, novamente. Obrigado, Senhor Deus, pelas ofertas que também são levantadas aqui nessa noite. Obrigado porque elas também são um sinal de fé, gratidão e compromisso. Também do nosso senso de entrega, de compromisso com a nossa vida comunitária. Então abençoa também o que foi levantado, cada pessoa também. Também te peço de forma bem especial pela vida de cada um de nós aqui nessa noite. O Senhor sabe quais são as lutas, dificuldades que nós temos enfrentado. Te peço, Deus, pelos nossos lares, que ali seja um espaço de amor, de aconchego, de bênção, de uma caminhada contigo, Senhor. Que essa mudança ela não comece no outro, mas comece numa disposição do meu coração e de cada um de nós. Te peço, ó Deus, por tantas pessoas acamadas, pessoas doentes, que gostariam de estar aqui nessa noite e não podem. Que ali onde elas estiverem, o Senhor também as visite. E se elas precisam de uma visita, que também isso venha aos nossos ouvidos, para a gente poder se mover na direção delas, Pai. Pedimos a Pai pela caminhada da Vila Nova, continua abençoando ministérios, pastorado, presbitério de forma geral, tudo que acontece aqui, Senhor, seja sempre conduzido pela Tua boa e poderosa mão, como foi até o dia de hoje. Que a cada dia da sua história também seja marcada por essa Tua mão poderosa, Senhor. Coloco então, Pai, em Tuas mãos o que nós já vivemos, que aquilo que foi ruim na história seja rompido e que nós possamos buscar uma nova vida contigo a cada momento. E Deus de amor, nós também, juntos como comunidade reunida, nós queremos nos unir em oração, orando juntos a oração que o Teu Filho Jesus nos ensinou. Orando juntos, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que nós também possamos ir sob a bênção de Deus, que o Senhor Deus nos abençoe, que Ele nos guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dEle sobre nós, que Ele também tenha misericórdia de nós a cada dia, que Ele nos conduza em graça, em paz, em verdade, que a gente possa ser conduzido pela boa mão do Senhor, e também a cada dia atentando quem está vindo depois. Que Deus nos ajude. Amém. Quero convidar cada um de nós a nos sentarmos novamente ainda, e nós teremos agora nessa parte final, aliás, se você quiser ficar, para o tempo do sorteio que vai ter,
dos prêmios da ação Entre Amigos vai ser feito agora, já ao final do nosso culto aqui, tá bom? Então, vai que você é o ganhador, então você já pode aproveitar e já leva junto, né? Então, nem fica muito por aí, bem especial. E aí eu também quero já me despedir aqui, eu preciso ir, porque eu preciso lá cuidar de uns adolescentes lá em Rio Negro, né? Então, vou ter que correr para lá agora. A noite vai ser longa lá, então obrigado pela recepção, pelo carinho de vocês, e aí eu vou escapar de cantinho, tá bom? Obrigado. Em nome do presbitério, a gente quer agradecer bastante quem se empenhou e colaborou com a nossa ação Entre Amigos, né? A cozinha está quase pronta e depois nós podemos, quando estiver bem prontinha, a gente leva vocês lá para conhecer. Então, nós vamos começar do último, né? Da caixa de madeira multiuso, do número 28. Cleonice Chá de Cabral. Número 27º, processador de cebola. Sandra Oedeman, da UASE. Uhum. 26º, trilho de mesa. Ricardo Vonsbecker. Vigésimo quinto, kit churrasco. Laura Silveira, pioneiro Henrique Pope, número 111, Vila Nova. Vamos descobrir quem é, tem número de telefone e tudo aqui. O 24, o 24º, também um kit churrasco. Tarcísio Chaves. Quem vendeu foi a Ana da UASE. Vigésimo terceiro, Marinex com tampa. Apenas Alcântara. Tem o número do telefone. Vamos ter que entrar em contato. Alcântara. Vigésimo segundo, jogo de cama. Marli Roeder, Bela Vista do Sul. Tem o número do telefone aqui também. Vigésimo primeiro, chaleira elétrica. Nós também agradecemos todos os que doaram as prendas. Henrique da Silva Sabatke, Avenida das Torres. Também temos o número do telefone aqui. Vigésimo, ferro elétrico. Kilmar Kurzabski. Está aí? Então não precisa nem entrar em contato. 19º, presépio de palha. Luciano F. dos Santos. Eu sei que é o Luciano do Coral, mas tem o telefone. 18º, chaleira elétrica. Altair, o Altaíde. Tem o número do telefone. Altaíde.
17º jogo de tapete de banheiro. Altair Junkoski, Rio do Cedro. Também tem número do telefone. Décimo sexto, chaleira elétrica. Victoria Kalof. Eu não acredito. Ela tirou o próprio nome dela. 16º. Vai ter que convidar, fazer um café lá com a água quente da chaleira. A chaleira elétrica, 16º. 15º, liquidificador. Douglas Maidel, Benemérito Nelson Evers, número 11, Vila Nova. Décimo quarto, panela de pressão. Rosane Schelbauer Feliski. Precisa muito da panela. Foi quem doou a televisão, né, e o quadro. Precisa muito da panela. 13º, mesa de apoio para sofá. Ingrid Sofia M.A. Siqueira, Vila Nova. Ah, não, tem alguma coisa errada aqui nesse banco. Mesa de apoio. Separa as duas. 12º, caixa térmica. Paula Saudá? Acho que é, mas tem o número do telefone. Décimo primeiro, batedeira. Olívio Chade Filho. Décimo, churrasqueira Tambor. Precisando que o meu tá furando. Sou eu. Eu. O meu tá furando, tô na hora de ganhar outro. Nono, furadeira. Isabel Cristina Gauloski, Rua Protágenes Vieira, 920. Oitavo, jogo de panela. Sérgio Witte, não conheço. Tá bom, tem o número aqui, vou entrar em contato. Sétimo, armário multiuso. Cláudio Roeder, Bela Vista do Sul, Mafra. Sexto, jogo de panela. Yasmin G. Ubrich. Tá aí, né? Sexto. Quinto, uma tela. Olívio Chade Filho. Quarto, uma tela. Camilo Cabral, Vila Nova, também não sei quem é. Camilo Cabral.
Terceiro, mexam bem esse pacotão aí. Forno elétrico. Josiane de Souza de Lima, Guilherme Witte, número 1097, Vila Nova. Segundo, micro-ondas. Zezinho da Marmoraria. Mas não tem nem número de telefone, nada. Ah, é? Beleza, sabe quem é. E agora vamos para o primeiro, né? E agora para o primeiro, a TV de 32 polegadas. Ainda tem um prêmio surpresa. Neuci Rutes, tem o número do telefone. Sabe que é da Neuci de Itaiópolis? É, tem o número do telefone, final 84. E agora nós temos ainda um prêmio surpresa, que é esse quadro menor, que veio depois de ter sido mandado fazer a relação. Que não é mais surpresa, né? É uma tela. Vitor Kurjavski, Santos Dumont. Então, gente, muito obrigada a vocês, obrigada aos colaboradores. Quem está aqui já pode vir pegar as prendas, os prêmios.